boa noite a todos. Que Jesus possa nos iluminar e abençoar. É uma alegria retornar a esta casa mais uma vez, agradecer ao convite da direção, a Lília que nos fez o contato. É sempre uma alegria retornar e rever nossos amigos. E eu sou portador de um abraço amigo, de um abraço fraterno, dos amigos espíritas da Sociedade Espírita Caminho de Luz Três Coroas. Convido a todos para que a gente possa fazer uma reflexão em torno do tema da noite, no qual foi dado o título de Jesus, modelo e guia da humanidade. E foi na Palestina, há mais de 2000 anos, conforme narram os historiadores, no tempo de Herodes, Pilatos e Caifás, num pequeno país, nesse pequeno país constantemente dominado politicamente por outros povos, um homem. Aos 30 anos de idade, ele saiu da sua cidade e começa a anunciar ao mundo todo uma nova mensagem. Uma mensagem de amor, uma mensagem de fé, uma mensagem de liberdade. E a essência, o fundamento da sua mensagem era: o reino de Deus está dentro de vós. Ele ensinava por parábolas, falava a língua do povo, ele também curava doentes. Quase sempre era seguido por pessoas do povo, por camponeses, gente desiludida, os chamados excluídos da sociedade. Antes da sua vida pública, ele desempenhou as funções de carpinteiro. Nunca frequentou uma escola, não escreveu nenhum livro, morreu pregado na cruz e mais de 20 séculos se passaram e ele é a figura central da história da humanidade. Ele é tão importante que o nosso tempo é marcado a partir da data do seu nascimento. É o personagem histórico sobre o qual mais se escreveram livros, mais compuseram músicas e mais pintaram quadros. Na Revista Espírita de 1868, Kardec publica uma mensagem de autoria de São Luís, um daqueles espíritos que dirigiu do plano espiritual os trabalhos da codificação espírita. E São Luís, nessa mensagem, vai explicar o que é um Cristo. E ele diz que uma vez o espírito atingindo o grau de pureza, ele se transforma, ele se torna um espírito bem-aventurado. Ele passa a ser um espírito puro. Não precisa mais encarnar em corpos físicos, conforme a questão 170 do Livro dos Espíritos. E vai dizer nessa mensagem o Espírito de São Luís que no topo da escala dos espíritos puros estão os Cristos. Isso quer dizer que esses espíritos chegados até tão alto nível de desenvolvimento espiritual, eles recebem ordens diretas do Criador. Não tem mais essa história de se comunicar por e-mail, por WhatsApp, Facebook. Não. É ordem direta do Criador. É o que São Luís diz nos textos. Que chegada ao estágio de espíritos puros, eles se transformam em agentes executores da vontade do Pai no infinito universo. Então, quando nós começamos a falar sobre Jesus, nós ainda não temos condições de aquilatar, ou seja, de avaliar quem é essa personalidade. Nós, com toda certeza, precisaremos de muitos séculos, mas de muito tempo mesmo, para entendermos o que representa a vinda de Jesus e a sua presença junto de nós. Deixando a governadoria do planeta, deixando a grandeza espiritual e decide vir até nós, vivenciar as nossas dificuldades,
as nossas dores, as nossas lutas, para poder compartilhar aqui junto de nós as coisas aparentemente simples, como um abraço, um sorriso, um conselho, uma cura, uma palavra amiga que ele transmitia a todos que o procuravam. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 625, ele teve a oportunidade de perguntar aos benfeitores espirituais qual era o tipo mais perfeito que Deus tinha oferecido ao homem para lhe servir de modelo e de guia. E a resposta dos espíritos é muito clara e é bem objetiva, e é a mais curta resposta da obra do Livro dos Espíritos: vede Jesus. No entanto, Kardec acrescenta na nota, no rodapé dessa questão 625, que Jesus é o tipo de que toda criatura humana deveria buscar, que precisaria alcançar. E é essa imagem do homem ideal para o planeta ideal que nós todos sonhamos. É esse guia que Jesus representa para todos nós. Desse modo, nós vemos, eu particularmente vejo Jesus como um cântico, um hálito divino, que é algo que buscamos, ou seja, a presença divina em nossas vidas. E muitos dizem, principalmente depois que frequentam a doutrina espírita, passam a estudar nos grupos de estudos espíritas, Jesus é o nosso guia. Mas nós já nos perguntamos por que Jesus é o nosso guia? E nós já nos perguntamos por que a gente precisa de um guia? A gente só precisa de um guia quando precisa ir a algum lugar que não conhece ou que não sabe sozinho. Porque o guia é alguém que presta um trabalho para aqueles que se propõem a deslocar-se de um lugar para o outro. A pergunta é: se o Evangelho é o nosso roteiro, é a nossa rota, nós estamos indo para onde? Qual é a direção que nós estamos caminhando? E nessa caminhada, por que nós precisamos de um guia? Se você sabe chegar aqui na casa espírita, por que precisa de um guia? Você que mora aqui em Taquara, você precisa de um guia para te levar para casa, a não que se está em estado perfeito de saúde? Quem precisa de um guia para ser percorrido por um caminho que já percorreu? Isso nos leva a refletir que há um convite a todos nós, espíritos em evolução aqui na Terra, que precisemos caminhar para um determinado lugar. E a esse lugar nós não sabemos chegar por conta própria. E por que será que nós não sabemos chegar por conta própria? Porque nós não lembramos do caminho que devemos percorrer. Porque a nossa memória está adormecida. E por que nós precisamos de um guia? Porque esse guia sabe exatamente como chegar. Mas como é que ele sabe como chegar? Porque ele tem a experiência sobre o caminho a ser percorrido. Mas como? Como que Jesus sabe esse caminho? Aí, nós vamos buscar a ajuda de Emmanuel na obra Caminho da Luz, que relata sobre a comunidade de espíritos puros. E ele diz: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dados a saber, essa comunidade já se reuniu nas proximidades da Terra,
do nosso planeta, para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Na primeira reunião, eles decidiram sobre a formação da Terra. Isso nos leva ao entendimento de que eles trabalham em equipe. Essa comunidade de Cristos, de espíritos puros, trabalhando em equipe. Dá para a gente imaginar uma reunião desses espíritos puros? Uma reunião de espíritos imperfeitos, a gente sabe como era. Basta participar de uma reunião de espíritas. Mas eles resolveram se reunir nessa primeira vez para a formação da Terra. E continua, Emmanuel, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico do planeta. Cosmogonia é a ciência que estuda a origem e o desenvolvimento do universo e todos os seus componentes. Então, essa comunidade de espíritos puros se reuniu para discutir a pressão atmosférica da Terra, a velocidade que a Terra dá a volta em torno do Sol e todos os fatores que foram estudados para ser aplicado no funcionamento da Terra, que nós não somos capazes de entender ainda. Não é proibido. Na nossa condição espiritual, nós não entendemos esse funcionamento. E a segunda vez que eles se reuniram nas proximidades da Terra, foram para definir um dos fatos mais importantes que se tem notícia até os dias de hoje. O motivo dessa segunda reunião era que um dos Cristos reencarnaria na Terra. Desse modo, esse Cristo desce até a Terra. E isso nós só aprendemos com a doutrina espírita. Porque o Jesus da religião tradicional que nos foi ensinado, e não vamos aqui desprezar as nossas experiências, os nossos aprendizados, nós aprendemos muito na igreja, em todas as igrejas, católicas, protestantes, mas todas essas igrejas foram marcadas por um contexto diferente do contexto que nós vivemos hoje. Nós vivíamos numa sociedade medieval. As concepções daquela época eram outras. Os recursos eram outros. A nossa imagem de Deus e do próprio Jesus é uma imagem com concepção e entendimento da Idade Média, das invasões bárbaras, das cruzadas, das guerras santas. Nós não conseguimos ainda fazer uma transferência do novo sistema operacional do tempo que nós estamos vivendo. Muitos de nós ainda não conseguimos fazer essa mudança. Você fala em religião e algumas pessoas lembram, elas ativam a memória delas de 1000 anos atrás. Lembram lá quando andavam a cavalo na Idade Média. Elas se arrepiam, elas se apavoram, principalmente quando é alguém da ciência ou do meio intelectual. Religião não, não tem nada de religião, não gosto disso, porque ela lembra das cruzadas, da Inquisição, lembram da fogueira, elas lembram dessas coisas. Mas hoje a nossa sensibilidade cultural é outra, o nosso sentimento é outro, a nossa formação cultural é outra, porque nós avançamos na evolução espiritual. Hoje, nós sabemos que o universo material conta aproximadamente com 200 bilhões de galáxias. Estima-se que cada galáxia tenha em torno de 100 bilhões de sóis, e cada sol carregando o conjunto de planetas. Portanto, a doutrina espírita tem muito para contribuir. E sabemos por quê? Porque é o único ensino religioso, não é o melhor, mas é o único ensino religioso que visualiza um Deus cósmico. É a doutrina espírita. Um Deus das galáxias. Não é mais um Deus da Terra.
Não é mais um Deus de Israel. Não é mais um Deus de Abraão, de Moisés. Não é mais um Deus que mora no Rio de Janeiro. Não é mais um Deus das igrejas. É um Deus das galáxias. Um Deus cósmico. E o Jesus que nós aprendemos a conhecer na doutrina espírita é um Jesus cósmico, com ligação direta com Deus. Essa é a importante contribuição da doutrina espírita, porque ela esclarece uma série de leis que regem a vida espiritual e que nos permite afastar todos os dogmas, todos os misticismos, todas as ideias de milagre e de sobrenatural. Muitos fatos narrados no Evangelho e colocados na conta dos milagres, com as bênçãos da doutrina espírita, nós podemos entendê-los como leis da natureza, ou leis divinas. Então Jesus, com os esclarecimentos da doutrina espírita, deixa de ser um mágico, um milagroso, e se transforma num condutor de almas, condutor das nossas almas. E as personagens do Evangelho passam a ser vistas como espíritos imortais, espíritos em evolução que tiveram o privilégio de estar em contato com o governador espiritual da Terra, o espírito mais elevado que já pisou nesse solo. E é bom deixarmos bem esclarecido que todas as experiências religiosas que tivemos foram válidas para o nosso crescimento espiritual. Não há religião ruim. Existem religiosos equivocados. As religiões são sempre boas, porque elas constituem escolas educativas do espírito imortal. E todas elas apontam invariavelmente para Deus e para as suas leis divinas que regem o nosso destino. Portanto, as religiões são sempre boas nos seus fundamentos, mas os religiosos se equivocam. Os religiosos se desviam. Eles se afastam das origens das suas religiões e passam a deturpar o ensino puro. Na história da religiosidade humana, as mentes perturbadas pelo orgulho, pela ânsia de poder, pela vaidade, pelo personalismo, também mancharam a fonte pura das religiões da Terra, provocando perseguições, guerras sangrentas. Por essa razão, nem sempre as nossas experiências do passado foram felizes ou nos trazem boas recordações em matéria sobre a religião, de matéria religiosa. Mas o conceito, o entendimento dessa comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor do Universo, executor da vontade divina, está registrado em todas as culturas, não é uma coisa de hoje. Se nós formos buscar na Índia antiga, eles são tratados como os devas. Um significado significado em termos gerais, um ser de luz brilhante. Na Grécia, Platão vai chamá-los de demiurgos. E o demiurgo significa uma divindade ou uma força criativa que deu forma ao mundo material ou formadores de planeta. Lá no tempo de Platão. Os povos da antiguidade tiveram notícia desses seres bem-aventurados. E muitos confundiram como Deus, mas não é, eles são filhos de Deus, como nós também somos filhos de Deus. Mas hoje, de acordo com a ciência, a nossa Terra tem, de formação, em torno de 4,5 bilhões de anos, aproximadamente. Jesus, nesse tempo, já era um Cristo. Antes de o planeta ser formado, ele já se reunia com outros Cristos na comunidade de espíritos puros para fazerem a planta do planeta. Onde será que nós andávamos nessa época? Nós somos todos reencarnacionistas, né? Onde nós andávamos há 4,5 bilhões de anos atrás? Jesus estava arquitetando planetas. E nós? E continua Emmanuel. Os sistemas solares que Jesus evoluiu já não existem mais. A ciência hoje vem colaborar com a doutrina espírita, ou a doutrina espírita colaborar com a ciência,
Existem estudos que dizem que o sistema solar dura em torno de 15 bilhões de anos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando nós começamos a caminhar, Jesus estava aproximadamente 20 bilhões de anos na nossa frente. Daí a pergunta é, quando nós lemos o Evangelho, será que nós temos alguma coisa para aprender com ele? Quando a gente entra numa faculdade, numa universidade, a gente diz, eu vou aprender muito, eu vou aprender com esse professor. Ele tem 30 anos de formação acadêmica, ele sabe muito, ele é um grande professor. Jesus é o nosso mestre há 20 bilhões de anos. Será que nós temos alguma coisa a aprender com ele? Ocorre, se nós, os espíritas, não passarmos a enxergar Jesus como a doutrina espírita nos apresenta a ele, nós não daremos a contribuição que o Consolador prometido necessita, que nós devemos dar para a humanidade. Não é que nós somos melhores, nada disso. Porque nós, espíritas, nós temos uma espécie de herança espiritual herdada de Jesus. Porque depois de Kardec, os paradigmas da religião mudaram absolutamente, significadamente. Conforme fala Kardec na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 5. Ele diz, o espiritismo é forte porque ele se apoia sobre as próprias bases da religião e da definição de religião, como sendo Deus, alma, as penas e as recompensas futuras. Mudou o paradigma, modelo de religião. Hoje, nós temos condições, devido ao nosso crescimento espiritual, de não conceber mais um Deus de barba branca, sentado num trono, comandando a humanidade. Porque isso é uma concepção e um entendimento da Idade Média. O Deus do Livro dos Espíritos que Kardec nos apresenta é um Deus transcendente, é um Deus galáctico. Nós, o homem, a humanidade, não é um ser que nasce no berço e termina no velório, desaparece lá no túmulo. Porque isso hoje agride a nossa sensibilidade, agride a nossa inteligência. Não vale amar se tudo acaba num túmulo. Por que será que Deus colocou para nós tanta beleza? Se tudo termina numa urna funerária, por que será que Deus colocou para nós tanta grandeza? A doutrina espírita também trouxe essa contribuição de nos revelar que nós somos seres imortais. E diz André Luiz, lá no livro Agenda Cristã, que não é para a gente se impacientar, não. Porque nós já vivemos milênios. E nós temos uma eternidade pela frente. Então nós podemos ficar bem tranquilos, que nós só temos a eternidade pela frente. E acreditamos todos, é um bom tempo. Podemos acreditar que a eternidade é um bom tempo. E que nós somos espíritos imortais. Nós temos o universo infinito, rico em possibilidades. Depende só do nosso fazer. Então, esse é o novo paradigma, esse é o novo modelo que Kardec nos trouxe. Agora, no entanto, o difícil, o complicador, é a gente entender tudo isso. O dificultoso é a gente incorporar tudo isso. É difícil nós abrirmos as páginas do Evangelho e enxergar que ali não está apenas Jesus de Nazaré. O filho de um carpinteiro, filho de José, filho de Maria, é difícil. Nós não nos demos conta ainda da tarefa desse Espírito e do que ele proporcionou para a humanidade. Nós ainda não estamos acostumados, ou melhor, nós ainda estamos acostumados a olhar para o exterior. Nós olhamos e vemos um Galileu, filho de um carpinteiro, filho de uma dona de casa chamada Maria. Foi isso que nos ensinaram. E nós nos acostumamos a enxergar desse jeito, dessa maneira.
Nós ainda não conseguimos ver um Cristo, um Espírito puro, o governador espiritual da terra. É diferente. A distância é em torno, no mínimo, de 4,5 bilhões de anos, de uma visão para a outra. Porque ao longo da história, Jesus sempre foi visto como o nosso Salvador. Imagina o absurdo. Ele foi morto na cruz para nos salvar. Ou era visto como um revolucionário, ou era visto como um visionário. Mas corriam os primeiros dias dos anos 30, narra o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, primeiro capítulo das primeiras pregações. Jesus já tinha se encontrado com João Batista nos desertos da Judéia, e após esse encontro Jesus se dirige em peregrinação a Jerusalém. Ao chegar na cidade, ele estava concentrado, aonde essa cidade concentrava todas as experiências religiosas do mundo antigo. Ele se assenta e começa a observar o templo. Um grupo de sacerdotes, narra Humberto de Campos, e pensadores ociosos, talvez se sentindo atraído por aquele magnetismo incomum daquele jovem peregrino, se afastam desinteressadamente, mas um deles, talvez atraído pelo magnetismo de Jesus, aquele que seria mais tarde um dos juízes inclementes da acusação contra Jesus, que participaria do veredito da crucificação, de nome Hanã, se aproxima e pergunta para Jesus: Ô Galileu, que fazes na cidade? E Jesus lhe responde que passa por Jerusalém buscando a implantação do reino de Deus. Impressionado com a resposta daquele jovem Galileu, o sacerdote continua a indagação com uma certa ironia. E que pensas tu venha a ser isso? E Jesus lhe esclarece com serenidade: esse reino é obra divina no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos? Retrucou Hanã com ironia e desprezo. Com que contas tu para levar adiante uma empresa tão difícil? De onde virão teus companheiros e colaboradores? Acaso conta com a colaboração de algum príncipe ilustre na execução dos teus planos? E Jesus responde com a humildade: meus companheiros e colaboradores hão de chegar de todos os lugares. E diz a Hanã debochadamente: com certeza. Os tolos e os ignorantes estão em todas as partes do mundo. Naturalmente, esses serão teus companheiros e colaboradores. Mas Galileu, já viste alguma estátua erguida e modelada em fragmentos de lama? E responde Jesus com serena energia: sacerdote, não há mármore mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nem um cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inesperada de Jesus, o sacerdote se afasta apressadamente com um tom de desprezo e toma a direção do templo. Jesus então se afasta de Jerusalém, se dirige a Galiléia, terra de agricultores, de pastores, de poetas, pescadores, gente simples. Continua Humberto de Campos dizendo que depois de descansar na cidade de Nazaré, Jesus passa a percorrer as margens do lago de Genezaré como se procurasse algum amigo, e se aproxima de um grupo de pescadores humildes que estavam ali preparando as suas redes. Jesus se aproxima de dois deles e diz: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela implantação do seu reino na terra. Eram frases simples, ditas num tom solene pelo governador espiritual da terra. André lembrou-se de já ter visto, nas cercanias da cidade de Cafarnaum, de Tiberíades, e do que já lhe haviam dito a seu respeito, e Simão Pedro buscava resgatar na memória de onde conhecia aquele homem. Aquela voz não lhe era estranha. Pedro podia jurar que convivera com ele. De onde conhecia aquele Galileu? No entanto, dando
expansão aos seus temperamentos acolhedores e generosos, ambos dizem a Jesus: sede bem-vindos, se junte a nós. E Jesus então falou docemente do Evangelho, com um olhar acalorado de felicidade, de contentamento. E André vira para Jesus e pergunta: mas, Senhor, um reino em Cafarnaum? Existe tão poucas casas aqui? E Simão Pedro, qual uma criança que quisesse agradar, diz a André: não, André, há várias cidades em torno do lago. O reino poderá abrangê-las, a todas elas. E Jesus esboçou um sorriso sereno, como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde, e indagou generosamente: quereis ser meus discípulos? André e Simão se interrogaram a si mesmos, trocando sentimento de admiração, embevecidos por aquele homem. E Simão Pedro continuava a refletir: que homem seria aquele? Onde já lhe escutara o timbre carinhoso daquela voz íntima e familiar? Ambos os pescadores se esforçavam para dilatar o domínio das suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança, aquela fonte de amor que lhes brotavam no âmago do espírito. E sem hesitarem, sem nenhuma dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Esse é o nosso guia, esse é o nosso modelo. Jesus, o nosso modelo de vida, o nosso modelo de amor, modelo de exemplo que Ele nos legou. Porque Ele não só falou, como também exemplificou. Inclusive quando estava lá na cruz, mesmo nos últimos momentos, naquele momento crucial, decisivo, que estava pregado na cruz, Ele transmitiu ensinamentos a todos nós. Jesus de Nazaré, o meigo nazareno, modelo e guia da humanidade, experimentou todo o sofrimento humano, sarcasmos dos inimigos, abandono dos amigos, perseguição, agressão física, morte infamante, incompreensão por todas aquelas pessoas que ele tinha ajudado. Todas as pessoas que ele ajudou não estavam lá nos últimos momentos de sua vida. Incompreensão, ingratidão de todos, morte dolorosa. E quais foram as suas palavras diante de tudo isso? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E para encerrar, fica um convite para a nossa reflexão sobre a pergunta que Jesus fez a Simão e a André, os dois filhos de Jonas: quereis ser meus discípulos? Muito obrigado mais uma vez pelo convite, muito obrigado pela paciência de todos e muita paz.